Então, pessoal, vou começar aqui a nossa correção da nossa atividade de hoje, tá? Onde nós vamos ter aqui algumas questões, tá? Então, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte. Ele pergunta, 25 representa quantos por cento de 200? Então, ó, quando a gente estiver trabalhando com porcentagem, é sempre bom a gente lembrar da nossa regrinha de 3, que vai nos ajudar muito. Então, ele quer saber quanto é a porcentagem, no caso, né, que representa 25 de 200. Então, ó, eu já deixei aqui tudo feitinho já para ficar melhor, a gente adiantar logo para não demorar muito. Então, ó, 200 está para 100, no caso aqui, ó, 100%, não é isso? E 25 está para x, certo? Que é a porcentagem de 25, só que a gente não sabe quem é. Então, ó, o que é que eu faço aqui, ó? Eu multiplico os extremos, tá? Então, 200x e 25 vezes 100 dá 2.500, tá? O 200 aqui que está multiplicando pelo inverso multiplicativo, ele vai para o outro lado dividindo. Então, nós vamos ter aqui que x é igual a 2.500 dividido por 200. Eu só simplifiquei aqui, ó, cortei o 0 com 0, certo? Ficou 25 dividido por 2, que deu x igual a 12,5%, tá bom? Na segunda questão, nós vamos ter o quê? Ele diz que em uma sala de aula há 30 alunos, certo? Então, essa sala de aula tem 30 alunos. E que dos quais 40% são meninas. Então, ele quer saber quantas meninas tem nessa sala. Então, pessoal, se tem 30 meninas, então 30 meninas é 100% da sala, certo? É 100% do total de alunos, ok? E ele diz que 40% é de meninas, só que ele não diz quantas são. Então, ó, esse valor que eu vou chamar de x está relacionado aos 40% de meninas dessa sala, ok? Então, vamos lá. A gente aplica aqui o mesmo processozinho, a gente multiplica aqui cruzado. Então, ó, x vezes 100, 100x, que é igual a 30 vezes 40, que dá 1.200. Pelo inverso multiplicativo, a gente passa o 100 que está multiplicando por outro lado, ele vai dividindo. Eu só cancelei aqui, ó, o 0 com 0, tá? E sobrou 12 sobre 1, que é igual a 12. Então, são 12 meninas na sala, certo? A terceira questão, ele diz o seguinte, que Júlia acertou 75% das questões de matemática. Enquanto isso, Mariana acertou 4/5 do teste de matemática. Ele pergunta quem acertou mais, se foi Júlia, que acertou 75%, ou se foi Mariana, que acertou 4/5 da prova. Então, pessoal, vamos imaginar o seguinte. Se ela acertou 4/5, isso quer dizer o quê? Que do todo da prova, no caso a prova está dividida em 5 partes, e ela acertou 4, certo? Então, essas 5 partes é o todo, é a prova toda. Então, eu coloquei aqui, ó, os 5 como sendo os 100% da prova, certo? E as 4 partes, no caso da prova que ela acertou, como sendo x, que é a porcentagem que a gente não sabe, certo? Então, vamos lá. A gente multiplica aqui cruzado. Então, 4 vezes 100 deu 400. 5 vezes x deu 5x. O 5 aqui que está multiplicando x, ele vai para o outro lado dividindo. E 400 dividido por 5 dá x igual a 80. Então, esse 80 aqui, ó, é 80% da prova que Mariana acertou. Então, se você agora olhar para a questão, ele diz que Júlia acertou apenas 75%. Então, como ele está perguntando quem acertou mais questões, então a resposta correta seria que Mariana acertou mais questões, porque ela acertou 4/5 da prova, e esses 4/5
quintos representam 80% da prova, certo? Na quarta questão, nós temos um probleminha aí de probabilidade, certo? Então, ele diz o seguinte: no lançamento de 2 dados perfeitos, isso quer dizer que o dado não é viciado, certo? Então, qual a probabilidade de que a soma dos resultados obtidos sejam igual a 6? Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente joga os 2 dados, a gente vai ter várias possibilidades. Inclusive, que é o que a gente chama de espaço amostral, que é representado por esse símbolozinho, certo? É 36. Por quê? Porque cada dado tem 6 números, então são 6 possibilidades. Como eu estou jogando 2 dados, então 6 vezes 6 é igual a 36. Então esse 36 aqui é o nosso espaço amostral, que é todas as nossas possibilidades que a gente tem, certo? Só que o que acontece? Ele quer saber qual a probabilidade de um evento específico. E que evento é esse? Que a gente chama de evento. Então, esse evento é que a soma dos 2 números que saiam nesses 2 dados sejam igual a 6, certo? E aí, são poucas as possibilidades de dar 6, não é isso? Porque, ó, para a soma dos 2 dados ser igual a 6, a gente vai ter que ter o quê? Quando um dado tiver 1 e 5, ou 5 e 1, ou 1, 2 e 4, ou 1, 4 e 5, ou 1, 3 e 3, certo? Então, pessoal, o que é que acontece aí? Nós temos aqui o espaço amostral de 36 e apenas 5 possibilidades de eventos, tá? Evento 1, evento 2, evento 3, evento 4, evento 5. Na verdade, a gente tem 5, né, possibilidades do evento acontecer, certo? Então, na probabilidade, a gente faz o quê? Usa a razão do evento sobre o espaço amostral. No caso aqui, nós teremos 5 sobre 36, certo? Que é a probabilidade do evento dos 2 dados serem jogados e a soma dos 2 dados darem 6. Então, quando a gente trabalha com probabilidade, a gente tem que expressar esse número aqui em porcentagem, tá? Então, a probabilidade desse evento acontecer é de 5 sobre 36. Só que a gente tem que fazer o quê? Tem que transformar ela em porcentagem. Então, ó, esse 36 aqui, pessoal, é o todo, certo? É o total de eventos que pode acontecer. Então, ele é igual a 100%. E o 5 aqui é a possibilidade do evento que a gente quer que aconteça, certo? Então, esse 5 aqui, ó, é igual a x, que eu não sei qual é a porcentagem dele. Então, a gente multiplica aqui, tá? Então, vai ficar 36x, que é igual a 5 vezes 100, que dá 500. Então, ó, já isolei minha variável aqui. 36 estava multiplicando, vem para cá dividindo, certo? Então, 500 dividido por 36 dá 13,88. Ok? Da mesma forma, na quinta questão. Então, considerando todos os divisores do numeral 30, certo? Determine a probabilidade de escolhermos um caso, ao acaso, um número primo. Então, ele diz que considerando todos os divisores de 30, no caso aqui eu já fiz, ó, todos os divisores de 30. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 e 30. Só que ele quer que aconteça o quê? Que, no caso, determinar aí a probabilidade da gente escolher, ao acaso, um número primo dentre esses aqui. E quem são esses números primos que são divisores de 30? Nós temos o 2, o 3 e o 5. Apenas estes 3 números aqui são números primos, certo? Que dividem o numeral 30. Então, vamos lá. Nós temos aqui, pessoal, o nosso espaço amostral, que no caso é o quê? É os divisores de 30, que são, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 possibilidades.
Só que ele quer que um evento aconteça. Que evento é esse? Que esse número seja um número primo. Então nós temos aqui, ó, 8 possibilidades no espaço amostral e apenas 3 chances desse evento acontecer. Então, ó, a probabilidade é feita como o número de possibilidades do evento acontecer sobre o número de possibilidades, no caso, nosso espaço amostral. Então, vai dar 3 sobre 8, certo? Aí, isso aí a gente pode fazer, ó, a porcentagem. Então, 8 que é o todo, certo? O 3 que é x, então eu vou ter 8x, certo? Igual a 300. X é igual a 300 dividido por 8, onde nós vamos ter aqui, vamos lá, aqui cabe 3, 3 vezes 8, 24, sobra 6, baixa o zero, eu vou ter aqui 8 vezes 8, 7 vezes 8, 56, vai sobrar 4, aqui, então vai dar 37, eu passo a vírgula, vem um zero, então vai dar 37,5. Então, a chance de sair um número primo é de 37,5%, certo? Na sexta questão, a gente vai lá nas propriedades do triângulo e a gente tem que o triângulo aí com os lados 6, 4 e 8. Então ele pede para a gente verificar se ela satisfaz a condição de existência de um triângulo, que a condição de existência de um triângulo diz o seguinte, diz que se você pegar um lado, ele vai ter que ser menor do que a soma dos outros dois, certo? Então, no caso, nós teremos o quê? Nós temos aqui, ó, os lados 6, 8 e 4. Então, se a gente pegar um desses lados, no caso aqui eu peguei o 4, ele tem que ser menor do que a soma dos outros dois, certo? Então, ó, 4 é menor que 6 mais 8, né? Que é 14. O 6, ele também é menor que 4 mais 8, que 4 mais 8 é 12. E o 8 também é menor que 4 mais 6, que é 10. Então, a nossa condição de existência é válida, certo? Então, esse triângulo aí, ele existe, certo? Na sétima questão, nós temos o seguinte, ele pergunta qual é a medida do ângulo X. Então, nós temos a figura, certo? Que está mostrando aí um ângulo de 80, outro ângulo de 70, certo? E o ângulo X que ele pede para a gente descobrir quem é. Lembrando que lá na soma dos ângulos internos de um triângulo, a gente sabe que em todo triângulo, a soma dos seus ângulos internos é 180, certo? Então, se a soma dos seus ângulos internos é 180, então se eu somar 80 mais 70 mais o x, vai ser igual a 180. Então, nós temos 80 mais 70, 150, mais x, que é igual a 180. O 150, pelo inverso aditivo, ele está positivo, vai para o outro lado negativo, então tem um x igual a 180 menos 150. Que 180 menos 150 é igual a 30 graus. Sempre lembrar, tá, pessoal, de colocar o símbolozinho aqui para dizer que está em graus, certo? Já na oitava questão ele pede para a gente analisar aqui esse gráfico, tá? Ele diz o seguinte, vou colocar aqui para vocês verem. Então ele tem esse gráfico, tá? Ele diz o seguinte, o gráfico mostra que o número de pontos de uma equipe de futebol nas 12 primeiras rodadas em um campeonato, sabendo que nesse campeonato, em caso de vitória, a equipe soma 3 pontos, em caso de empate soma 1 ponto e em caso de derrota não soma 1 ponto. Então ele pede para assinalar a resposta correta. Ele diz o quê? Na letra A ele diz, a equipe perdeu os jogos da segunda, terça e quarta rodada. Então,
Se vocês olharem aí, certo? A gente tem o que, ó? Ele diz que ele perdeu os jogos da segunda, terceira e quarta rodada, certo? Mas ela está errada, porque note que na primeira rodada ele ganhou, ele foi para a segunda rodada com os pontos aqui. Então ele ganhou. Então, na verdade, a primeira rodada ele empata, né? Na segunda ele ganha, que ele aumentou os 3 pontos, certo? E na terceira e na quarta ele perde, mas ele não perde na segunda rodada, certo? Porque, ó, na primeira rodada ele empatou, então ele tinha 1 ponto. Na segunda rodada ele aumentou mais 3, então ele ganhou a segunda rodada. Então essa primeira afirmação ela está errada, certo? Vamos para a letra B. A letra B diz o quê? Nas 12 rodadas, o número de vitórias foi igual ao número de derrotas, certo? Então vamos aqui. Nós temos que ver aqui a quantidade de vitórias. Então quantas vezes aqui eles ganharam. Então, ó, a primeira rodada foi empate, não conta. A segunda rodada foi vitória. Então nós temos uma vitória. Na terceira e na quarta rodada eles perderam, então nós temos 2 derrotas. Na quinta rodada eles ganharam, empatou 2-2. Na sexta eles perderam. Na sétima eles ganharam, certo? Na oitava eles perderam. Na nona eles perderam. Na 11ª eles ganharam. Na 12ª eles também ganharam. Então essa afirmação é verdadeira, né? Porque nas 12 rodadas o número de vitórias foi igual ao número de derrotas, no caso com 5 vitórias e com 5 derrotas, certo? Então a letra B está correta.